Alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Do nosso podcast Layers of Her. Oficialmente um mês disto. Eu acho que é bem surreal. É verdade. Ok. Passou a correr, passou super rápido. Não Yeah, achas? é verdade. Tinha que ficar com o buzz. Hey Siri, não interessa. Let's go. Olha, hoje tenho uma pergunta aqui para ti. Medo. Não é para nós, também vais responder, certo? Que eu não faço isto sozinha. É assim, eu hei de responder, sim, claro, óbvio. Vamos aqui trabalhar nisto as duas, vamos analisar aqui um bocadinho a situação. Entre a vontade de sermos nós e o medo de desapontar, onde é que achas que fica a liberdade? Eu acho que vai na escolha. A liberdade que temos, no fundo, é só na escolha, mesmo que seja má. Entendes? Ok. Acho que, sobretudo, é agarrarmos ao facto de, seja que foi, qual escolha tu tenhas tido, foi tua, entendes? No final de contas. Sim, mas até que ponto é que muitas das escolhas não são influenciadas pelas expectativas sim, do é mundo verdade. exterior? Sim, é verdade. Eu acho que neste tema podemos abordar N de aspectos, seja emocionais, seja sociais. Acho que a nossa vida, de forma geral, até logo desde muito cedo, se não desde que somos crianças, é muito feita à base de expectativas das pessoas que nos rodeiam. Sim, tocámos um bocadinho nisto no outro episódio. Eu acho que a sociedade onde estamos é uma sociedade que ainda que nos cria dessa forma, sabes? Eu acho que sinto a mesma coisa. Tipo, seja nas escolas entre os miúdos, logo desde muito novos, começam a aprender essa realidade e acredito que seja apenas pelo ambiente em que nos rodeamos, que neste caso, quando somos muito miúdos, é os nossos pais e o ambiente deles com os amigos, etc. Os miúdos devem ouvir de certeza a mãe a virar-se para o pai: ai, tu viste a Camila, não sei o que, não sei o que mais. Estava a tentar me lembrar do nome, que eu não conhecesse ninguém. Ok. Tu viste que a Camila não sei o que, não sei o que mais. Ai, o marido dela, estás a ver? Há comparações, seja a falar mal, seja a falar bem, seja a sentir inveja. Então eu acho que eles, isto torna-se uma realidade que é normalizada e pronto, e redes sociais. Ok, Foi aquilo que dissemos há bocado. Então agora estamos a falar sobre também o peso das palavras e o quão isso influencia as crianças logo desde muito cedo. Yeah. E Eu acho que o pessoal pensa, bué, é só uma criança, calma. Tipo, exato, é só uma criança, calma. Tipo, as palavras, sobretudo em Portugal, nós temos um dicionário muito vasto, as palavras têm peso. Tu não podes dizer uma palavra forte e pensar, calma, depende do contexto. Não, não é só depende do contexto. Essa palavra, tens outras palavras mais suaves, que o significado delas é efetivamente mais suave. Então, por que não utilizar essas palavras em vez desta, que é efetivamente muito forte? Entendes? Eu acho que o pessoal não faz um bom uso da nossa língua, sabes? Utiliza palavras demasiado fortes para situações demasiado banais e acaba por, pronto, isso, pegar-se também aos miúdos, pegar-se aos miúdos e pronto, e é inevitável eles depois também não saberem o que é de pensar, não é? Se aquilo quer dizer aquilo que é forte, se quer dizer que é banal. sim, porque as crianças aprendem muito com os exemplos que têm à volta delas, não é verdade? Então, quer dizer, se uma criança cresce a pensar que aquilo é normal, claro que nunca vai saber distinguir o que é que está certo e do que é que está errado. Sim, elas são esponjas. Sim, completamente. Mas agora que também estamos a falar aqui na questão das crianças, estou-me a relembrar de outro pormenor. Até que ponto é que também muitos pais, se não de forma geral, eu acho que acontece sempre de forma geral, é preciso fazeres um grande exercício quando és mãe ou quando és pai, e atenção, eu não sei nada sobre isto, eu estou aqui a supor, a dar a minha opinião, eu não tenho essa experiência, mas acho que tens que saber
delinear muito bem aquilo que tu queres para ti, aquilo que tu gostavas de ter tido para ti e aquilo que tu queres ter para os teus filhos e aquilo que queres e que gostas e que gostavas, neste caso, que os teus filhos tivessem. E eu acho que ainda é muito espelhado as expectativas que os pais têm da vida deles na vida dos filhos. Sim, e não só, quer dizer, nós vemos isto, os nossos pais a dizerem eu passei isto e aquilo com os teus avós, não sei o que mais. Ok, e estás-me a fazer exatamente a mesma coisa. Porquê? Peço imensa desculpa, esqueci-me de tirar o som. Somebody forgot. Dia, bolinha amarela. Acontece. Mau comportamento. Sim, continua. E eu sinto que os pais não só espelham aquilo que querem ou que criam para a vida deles nos filhos, como dizem, eu quando tiver o meu filho nunca faria isso, e depois fazem exatamente a mesma coisa. E dizem que isto é inevitável. Eu lembro-me de a minha mãe e o meu pai dizerem, tu vais ver, é inevitável. Eu também pensava que havia certas coisas que não ia fazer e fiz. E eu fico do género, eu acho que não é inevitável. Eu acho que só tens de cuidar muito bem de ti, e de fazer certas introspectivas e genuinamente tirares esse tempo para as fazeres. E acredito que tudo se consegue. Obviamente não estou a dizer que vai ser fácil de todo, não acho isso, até porque eu acho que ser mãe não é de todo uma das coisas mais fáceis do mundo, antes pelo contrário. Mas por isso mesmo, por não ser uma coisa fácil e por toda a gente o saber, ou uma grande maioria o saber, acho que devemos ter cuidado da forma como o fazemos, entendes? Sim. Porque, pronto, lá está, estamos a espelhar coisas que aconteceram connosco para eles de várias formas. E eu acho que isso acaba por não ser nada positivo, entendes, para a criança, e não é por acaso que cada vez mais temos pessoal cada vez mais cedo a entrar em cenas de ansiedade, depressão, e eu pergunto-me se não será um bocadinho por causa deste constante ciclo vicioso que de geração para geração vai continuando a passar as coisas mais que não gostaram que os pais fizeram. Mas também podemos ir pelo outro lado, concordo contigo, mas também podemos ir pelo outro lado, às vezes até os próprios pais ficam, minha mãe na altura fez-me isto, eu acho que isto funcionava melhor para mim de forma diferente, ou seja, minha mãe na altura fez mal, mas acho que B funciona melhor para mim, portanto mete B para o filho e para a filha e o que for. E às vezes nem sempre o B é o melhor para os filhos, podia ser o melhor para ela enquanto filha. Personalidades diferentes. Exato, podia ser melhor para ela enquanto filha, mas se calhar para os filhos não. E nem vamos falar só numa questão de valores ou de comportamento ou de estar, vamos falar até às vezes de sonhos, quantas e quantas vezes pais não ficam a criar expectativas sobre o que os filhos vão fazer ou vão deixar de fazer na sua vida, na sua profissão, quando exercerem algum tipo de trabalho, ou etc, etc, etc. Quantos exemplos não temos disso na sociedade, que os filhos estou a pensar em ir para aqui porque os meus pais sempre me disseram, estou a pensar em ir para ali porque foi o sonho da minha avó e etc, etc. É que às vezes esses próprios sonhos estão na cabeça deles e eles nem percebem de onde vêm, porque foi de forma bastante subtil. Obviamente com isto não estou a dizer, atenção, com isto eu não estou a dizer que os pais fazem isto de forma propositada. Há uns que sim, que efetivamente metem pressão sobre os filhos para conquistarem coisas que eles sonharam para eles ou que sonharam para os filhos deles, mas também há outros pais que nem se apercebem que fazem isto, acredito eu. E muitos filhos também não se apercebem que há aqui uma conjunção de sonhos intercalados que nada têm a ver com eles, entendes?
Não, tu há bocado disseste, quando começaste a falar, eu achei que foi algo bem inteligente da tua parte e acho que ainda não, se calhar já tinha pensado, mas ainda não tinha chegado a essa conclusão tão bem definida, sabes? Disso às vezes aquilo que nós podemos não querer para nós pode não ser o acertado para o nosso filho por causa de personalidade e faz totalmente sentido. Eu só sinto é que eu nunca tinha posto exatamente nessas palavras e fez bem sentido quando disseste. Porque, aliás, eu acho que nunca ouvi ninguém dizer. Acho que nós próprios dizemos sempre quando for a minha vez, tipo, isto nunca vai ser assim, não sei o quê. E honestamente nós podemos aqui imaginar como é que vai ser, mas tens toda a razão, nós nem sequer podemos o fazer, nós nem sequer os conhecemos. Exatamente, eu penso bem sobre isso. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é bem real. Eu sempre, pronto, obviamente eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, nem tenho Não, claro que não, se calhar só um pensas. livro sobre a parentalidade, mas com os exemplos que a sociedade me foi dando ao longo destes anos todos, eu sempre defini muito bem aquilo que queria e o que não queria para mim enquanto mãe. Mas também tenho com plena noção que eu não posso entrar nessa fase da minha vida a pensar que vou saber tudo sobre como criar filhos em primeiro lugar e que valores é que posso transmitir e como transmitir. Eu sei mais ou menos os valores que obviamente eu quero transmitir aos meus filhos, sim, mas a forma como eu vou lhes transmitir isso também vai tudo depender da personalidade deles. E embora eu tenha mais ou menos definido aquilo que eu quero nos meus filhos enquanto pessoas, porque... E se calhar também o que queres transmitir enquanto mãe, ou seja, Sim. Por exemplo, adjetivos eu penso muito nisto, adjetivos que queres que os teus filhos tenham em conta quando pensam em ti, por exemplo, a minha mãe é compreensiva, a minha mãe é simpática. Sim, 100%. Yeah. Pronto, esse é um dos meus principais objetivos e um dos meus outros grandes objetivos é que eles se tornem boas pessoas, pessoas humanas, para com eles em primeiro lugar e para com o mundo. Portanto, isso está bem definido. Desculpa. É só para ter certeza que sim. que está. Fizeste bem. Isto está bem definido para quando eu quiser ser mãe e entrar nessa fase, eu sei que é isso que quero fazer. Agora, como é que eu vou fazer? Eu não faço ideia, porque vai tudo depender também de como eles serão, de como é que irá ser a personalidade deles, como é que irá ser a nossa forma de comunicar. Eu vou tentar sempre que seja o mais saudável possível, óbvio, mas eu não controlo feitios. Yeah. E se saírem a mim, estou bem lixada, porque antes tinham feito da treta mesmo. Portanto, claro que eu vou dar uma melhor, mas eu crio expectativas, salvo seja, em relação aos filhos que eu ainda não tenho e como é que eu quero que eles sejam enquanto pessoas no mundo, humanos. Yeah. Sobre tudo o resto, o que eles vão fazer, o que eles querem fazer, etc. Eu nem me meto a pensar sobre isso. E como é que eu me apercebi deste pequeno pormenor, que é bastante importante? Eu, infelizmente, com a idade que tenho e no sítio onde vivo, eu não tive muitas oportunidades, por exemplo, de ter atividades extracurriculares e tipo estimular-me de diversas formas de fora do contexto de sala de aula. E eu penso, eu quando tiver filhos e etc, agora como as coisas estão super modernas, eu vou viver num sítio, espero eu, se tudo correr bem, que aos tenha... 50 anos. Exato, aos 50 anos, que tenha mais oportunidades, seja até de transportes, tipo de deslocação, etc, e que tenha mais oportunidades em termos de escola e em termos de atividades extracurriculares. Eu também penso bem nisso. Porque eu quero que os meus filhos, eles até podem não querer fazer isso. Podem não querer... Mas tu dás-lhe a oportunidade, se eles Exato. quiserem sair, é isso. Ok, mas apetece ir a mais algum lado? Yeah. Não? E não quero que eles também estejam restringidos a ginástica, natação e futebol. Não, eu quero que haja diversas oportunidades
para eles poderem tipo, ter uma mente um bocadinho mais aberta, com um horizonte um bocadinho mais profundo, em que eles consigam efetivamente escolher algo que eles gostem. E se não gostarem, ou se já não se identificarem, mais tarde poderem trocar, se assim o quiserem. Isto se eles quiserem ter atividades extracurriculares. Eu acho que só fazem bem, mas isso lá está. Vai sempre também depender da escolha deles, mas pelo menos quero certificar-me que como mãe lhes vou dar oportunidades para pelo menos eles terem a oportunidade de escolha, entendes? Sim, exato. Até pronto, porque nós também com a situação de sítio para viver cá em Portugal, acho que faz com que os jovens cada vez sejam mais picuinhas de onde é que efetivamente vão viver, porque vais pagar em qualquer lado, e bastante, em qualquer lado. Portanto, já tem a ver com mais gosto do que propriamente vou para aqui porque aqui é mais em conta. Não, tipo, neste momento vai para onde faz mais sentido para o futuro. Eu, obviamente, também iria para quem quer ser mãe, não é? Que é disso que estamos a falar. O que faz mais sentido é escolhermos um sítio onde faça sentido construir família e faça sentido os miúdos terem tipo, algum tipo de vida social e académica e etc. Mas eu também penso um bocadinho por aí, Bia. Tipo, acho que pronto, obviamente eles vão ter sempre a opção de escolher, mas que para mim também me faz bem sentido essa cena dos extracurriculares, porque eu também só tive, acho que, natação quando era muito, muito miúda, e o resto era eu que tinha de vez em quando na escola, assim. Mas mesmo assim, muito pouquinho, porque também como sempre mudei muito de casa, também nem sequer dava para me meter, tipo, por exemplo, não ia para uma equipa e depois estar a sair, entende? Claro. Pronto. Eu acho que tem que haver sempre ali limites bem definidos, porque depois imagina, eu sei que hoje em dia fez muita falta não ter tantas oportunidades como há atualmente e como há noutros sítios. Mas, ou seja, isso primeiro porque não havia possibilidades financeiras talvez da parte da minha família para me poder dar essas oportunidades, e porque depois se calhar também não foi na altura uma preocupação para os meus pais, e por um lado ainda bem, o que é que eu tinha que ser uma grande atleta, ou uma grande jogadora de xadrez, ou uma grande ginasta, etc, etc, e que eu tinha que ser uma excelente aluna. Não, mas por outro lado também não foi totalmente benéfico para mim, porque eu fiquei um bocadinho à mercê das oportunidades que haviam. Do que existia. Exato. Do básico. E acabei, hoje em dia sinto que acabei por não ser tão estimulada, ou não estar tão estimulada em diversos aspectos, ou não saber efetivamente o que é que gosto e o que é que não gosto em muitas áreas, porque não tive a oportunidade de experimentar. Portanto, claro, para mim há que definir limites entre criar expectativas sobre o futuro que queremos para os nossos filhos e ao mesmo tempo não nos intrometermos tanto no futuro deles. Acho que temos sim que construir planos para que eles tenham a oportunidade de escolha. Sim. Não é estarmos à mercê da realidade que temos, e também não é eu quero bué que o meu filho seja médico ou engenheiro ou um grande jogador da bola. Até porque lá está, tipo, se permitirmos estas decisões da parte deles no início, obviamente de forma controlada, não é? Tem que ser controlada entre aspas, ou seja, não vais deixar o miúdo tipo, ai, mas eu quero fazer grafites agora, e é o miúdo, entendes? Tipo, calma, tipo, porque queres fazer arte, ok, há outras formas de começares, não vais ter que fazer alguma coisa que neste momento é ilegal, ok? Há grafites muito giros, mas malta, isso é vandalismo. É isso, ou seja, existe efetivamente pessoal que grafita e que é contratado para grafitar, mas existe também muitos ilegais. Mas pronto, isto foi uma parte como exemplo, mas lá está, eu acho que é nestas decisões iniciais de vida que às vezes não se dão, ou nestes ambientes que eles estão inseridos logo desde o início, que fazem com que eles sejam tão people pleasers, que faz com que eles mais tarde, quando forem mais velhos, não tenham esta tal liberdade que estávamos a falar ao início, e que tenham tanta tendência para querer agradar e que se comparem tanto, como estávamos a falar no outro dia. Portanto, sim, eu acho que a infância faz
mesmo muita diferença, e durante muitos anos acho que foi passado muito à frente, e agora toda a gente sabe que a infância é importante, mas no entanto sinto que há tanto, mas tanto ainda para saber e para lidar, e que o pessoal não chega lá. E tipo, continua a cometer os mesmos erros e anda no mesmo ciclo vicioso. E o problema é, por mais que uma mãe faça um ótimo trabalho e tenha tudo aquilo que nós, por exemplo, agora estamos a comentar, não vai depender só da mãe, porque assim que ele sair de casa, ele vai ter com os outros filhos, com os filhos das outras pessoas. Isso é um outro ambiente em que ele vai se ter que enturmar. E tu podes estar a fazer um ótimo trabalho em casa, mas se o outro ambiente for horrível porque o resto do pessoal não fez o trabalho deles em casa e não se educou nessa parte, metade do teu trabalho vai por água abaixo. Sim. Porque o miúdo pode ser incrível, miúdo, estou a dizer miúdo, é geral, não é? O miúdo pode ser incrível e depois vai sentir pressão social. Sim, e tu não podes fazer nada em relação a isso. Tipo, ok, podes fazer com que o miúdo seja bem confiante, mas isso é relativo. Sim, e nem vamos falar só de confiança. Tu até podes dizer, Joaquim, se as pessoas fizerem isto e etc, olha que é errado e não deves fazer, e se acontecer alguma situação que não te sintas assim tão bem, por favor, comunica. Tu até podes estar ali a transmitir tudo aquilo que tu quiseres da forma mais positiva e saudável possível. Tu nunca sabes, efetivamente, se o teu filho ou a tua filha, ou o que for, vai de facto Transmitir tudo. Fazer a parte dele que lhe foi da parte da comunicação. Exatamente. Porque lá está tudo. Tu deves transmitir todos os valores que achas que são benéficos e saudáveis para o teu filho ser uma pessoa decente no mundo. Porém, para além de haver toda uma questão de personalidade e de feitio, há também fases, e as idades são sempre um bocadinho muito mais complicadas. E imagina, o teu filho pode não simplesmente seguir esse conselho da tua parte, e tu depois acabas também por não ter controle. Tu, por mais que queiras ter controle, tu nunca tens controle absoluto, porque vai sempre depender da outra parte. Mas pronto, eu acho que isso depois já vai dar asos de temas que depois também podemos abordar mais tarde. Agora, estavas a falar também da pressão social e etc. Acho que isso é um fator que influencia imenso, porque se tu fores uma pessoa que está habituada a não se impor e a querer agradar e a ter medo de dizer não, e que te sentes mal se não fizeres alguma coisa que os outros te pediram, ou que os outros te disseram, ou que os outros querem, a pressão social vai mexer imenso contigo, porque lá está, voltamos ao mesmo, por mais valores que tu tenhas em casa, se tu não conseguires fazer a tua parte, que muitos não vão conseguir, porque às vezes são novos, outras vezes não têm personalidade, não é? Personalidade para isso, ou ainda não desenvolveram essa parte da e maturidade às vezes mesmo e que etc. tenham, o outro lado é um grupo tão maior que vai diminuí-lo, mesmo que tenham confiança, mesmo que saibam dizer não, mesmo que sejam educados de forma a terem opinião própria. A pressão social é tão, mas tão grande, porque os grupos são muito maiores, de pessoas a fazer o contrário, ou de pessoas a querer que tu sigas aquela ideia, que é muito raro o miúdo que vai preferir estar sozinho do que em sociedade. Sim. E como isso mete em causa esse problema, não é? E essa questão, eles preferem pôr em causa aquilo que foram educados e que decidiram e que cresceram a ser, para se tornar uma pessoa completamente diferente. Sim. Por causa disso. Yeah. E depois acho que vai tudo depender também da inteligência emocional que tu vais adquirindo ao longo do tempo em que vais também amadurecendo. Porque há pessoas que efetivamente crescem e conseguem perceber que de facto os conselhos da mãe
eram um bocadinho mais sábios e que deviam ter seguido e acabam por adaptar esses valores na sua vida. Há outros que até vão crescendo, mas não conseguem amadurecer essa parte ou nunca têm coragem de o fazer, e depois acabam sempre por ser pessoas que não conseguem nunca dizer não, que não conseguem se impor e que estão no mundo para agradar os outros. E esse tipo de pessoas, porque assim, eu acho que todos nós fomos essa pessoa em alguma parte da nossa vida. Nem que tenha sido uma situação, sim. Em alguma das idades um bocadinho mais complicadas, ou em alguma situação complicada, ou com colegas de trabalho, amigos, relações, etc. Acho que todos nós já fomos essa pessoa. E se tu não souberes, efetivamente, definir boundaries e aquilo que tu queres e aquilo que é bom para ti, esse tipo de pessoa, até que ponto é que efetivamente é livre? Não é isso que estavas a dizer há bocado, tipo, eu acho que acabas por perdê-la, não é? Ou seja, tu pensas que a tens, mas depois tentas tomar essa decisão em conjunto com a tua liberdade, não é? Essa decisão livre, e depois há sempre alguém, calma, cuidado, se calhar isso não é uma boa decisão, já pensaste o que é que pode acontecer? De que forma é que pode ser vista? Não. Então, tipo, portanto, mesmo que tu tentes agarrá-la, há sempre alguém perto de ti que fica tipo, uau, calma, que isso não é normal. Vê lá, cuidado com as coisas que não são normais, que essas pessoas por norma... Obviamente isto eu estou a exagerar, não é? As pessoas não dizem nestas palavras. Mas há casos desses. Mas sim. por norma as pessoas não dizem tipo, vais ficar sozinho. Tipo, ninguém iria dizer isso que se dê contigo, não é? Mas dão a entender, entendes? Do género. Tem cuidado, olha lá. Sim. Há casos destes, até vou referir um exemplo, mas só mesmo para terminar, que é para eu não me perder. Há casos desses, sim, mas depois às vezes também há casos em que as pessoas nem estão a dizer por maldade, estão a dizer conforme as crenças que as pessoas têm, conforme os próprios valores deles. E conforme os valores que eles criaram a educação, durante a infância e a adolescência. E a própria personalidade e etc. Nós não temos que nos guiar por ninguém. Eu acho que isto depois tudo se entrelaça. Acho que todos os temas que nós já abordámos acabam todos por se entrelaçar uns nos outros. Retomando, acho que a inspiração de facto é algo muito bom quando nós olhamos para alguém e pensamos, esta pessoa tem valores incríveis. Neste momento estamos a falar agora de valores e etc. Nem vamos abordar outros temas que já foram abordados. Esta pessoa tem valores incríveis. Acho que sim, que é algo que eu me identifico e devia adaptar à minha personalidade, à minha forma de ser. Mas de resto, não acho que nos devemos de guiar por ninguém, pela personalidade de ninguém, pelos valores de outras pessoas, porque as outras pessoas não são nós somos pessoas únicas. Nós recebemos a nossa educação em casa, sim, e mesmo assim, por exemplo, eu e o meu irmão recebemos a mesma educação. E mesmo assim somos pessoas diferentes, que agimos de forma diferente, que pensamos de forma diferente, em N de cenas. Porque têm a vossa personalidade própria e porque depois estiveram em ambientes diferentes que vos permitiram crescer de forma diferente enquanto pessoas. E porque passámos coisas diferentes e às vezes até passámos as mesmas coisas, mas o nosso corpo reagiu de forma diferente e respondeu de forma diferente. Corpo e mente. Sim. Portanto, eu acho que sim, de facto, devíamos parar de tentar agradar o mundo lá fora, porque nós somos as principais personagens da nossa vida, e não acho que tenhamos que está-me a faltar o termo, não acho que tenhamos de ceder a nossa liberdade pelos valores dos outros, porque que eu saiba não são os outros que estão a pagar as minhas contas, que vão fazer o meu trabalho. E não são os outros que vão sentir a tua infelicidade.
Não são os outros que Vão chegam ficar tipo humilhados porque agiram daquela forma e não era a forma como se sentiam que deviam agir. Não são os outros que vão chegar à minha casa e fazer aquilo que eu tenho que fazer em casa. Portanto, é assim. Porquê é que eu hei de ter pessoas exteriores que não pagam as minhas contas, que não estão na minha cabeça, não me ajudam em nada, não me acrescentam nada a comandar a minha vida? Porque é que eu tenho que deixar de ser livre para agradar os outros que estão lá fora? É que eu não me estou a recordar de nenhum momento em que disse a outras pessoas, se não eu, tens que fazer, ou acho que devias fazer. Porque acho que é melhor assim. Eu quero lá saber do que é que os outros fazem ou deixam de fazer e se é algo com o que eu faria ou não. Se forem os meus amigos, pessoas que para mim me são importantes, a minha família, o meu parceiro, claro que Tu dizes, olha, acho que... mas dou a minha solene opinião, que vale o que vale. Mas não do género, tens de, tipo... Exatamente. Conforme as situações e o contexto. Claro. E aquilo que as pessoas me dizem, não etc. Estamos a falar de uma pessoa ter agido de uma forma, por exemplo, uma situação única que eu, por exemplo, me vejo a dizer a alguém, tens de... É, por exemplo, se a pessoa tiver mesmo agido de forma horrível com alguém e que eu saiba da situação, eu fico do género, olha, tu tens de pedir desculpa às pessoas, tens de ter uma conversa com essa pessoa, tipo, e estamos a falar de uma pessoa que seja mesmo muito chegada a mim, porque senão eu digo, olha, devias ponderar, Sim. ter uma conversa com essa pessoa. Se for uma pessoa mesmo muito chegada, acho que seria das únicas situações em que eu me via mesmo a dizer, tu tens de... Sim. Caso contrário. E até mesmo às vezes, agora se vê, e até mesmo às vezes, ao contrário, a situação inversa. Eu seria hipócrita se dissesse que alguma amiga minha, por exemplo, não veio ter comigo a falar sobre determinada situação, sobre determinada atitude que outra pessoa teve com ela, em que eu não nos disse, termina isso, então, mas o que é que, mas o que é que vem, mas o que é que vem a ser esta palhaçada? Mas isto são situações que percebe-se o porquê disto estar a acontecer e que faz sentido, é quando a pessoa já chegou a um nível em que, pronto, tipo, não está a conseguir ver a situação assim, e por norma está ligado... Desculpa ter-te interrompido. Não, está tudo ok. Está ligado com o facto de, por exemplo, essa tua amiga ou esse teu parente ou o que quer que seja, está a agir em conformidade com aquilo que nós estamos agora a falar, que sim, estar a tentar agradar o outro demasiado. Sim, exatamente. Entendes? Portanto, a maioria das vezes que nós tentamos, posso falar aqui de nós, mas acredito que algumas pessoas também sejam assim, que nós efetivamente temos que tomar essa decisão mais bruta e um bocadinho tomar aqui a decisão pela pessoa ou dizer à pessoa que tem que o fazer, será nos casos em que elas estão a fazer exatamente aquilo que nós estamos a condenar, entre aspas, agora, entendes? Que é o facto de nos sentirmos tão presos à ideia daquilo que os outros querem ou deixam de querer de nós. Sim, porque, atenção, era isto que eu estava a dizer. Isto tem tudo a ver com a minha personalidade, que eu neste momento, por N de coisas, lá está, como eu já disse, todos nós acho que fomos essa pessoa anteriormente, tem a ver com a minha personalidade, com aquilo que eu iria tolerar ou não numa relação, ou numa amizade, ou o que for. Eu dou esse conselho, salvo seja, quando me sinto já confortável para o fazer, quando a pessoa de facto já está ali numa situação em que eu sei que não está a ser saudável e que está a ser manipulada de alguma forma, e que para mim aquilo era uma falta de respeito. Obviamente eu tento chamar essa pessoa à terra, porque há N situações em como há sentimentos envolvidos, e por aqui não falo só de relações amorosas, com os próprios pais, com os próprios irmãos, com os próprios amigos, há sempre sentimentos envolvidos, há sempre um apego emocional, ou às vezes nem é um apego emocional também, às vezes é uma expectativa emocional vinda da outra parte, tipo, que está metida sobre ti, nos teus ombros e etc., que as pessoas acabam por se deixar ir e nunca se impõem e nunca acabam por nunca respeitar limites que elas próprias devem ter sobre aquilo que os outros devem ou não fazer em relação a elas, não é verdade? Portanto, lá está, isto tem tudo a ver com a minha personalidade e com a forma como eu vejo as coisas, porque eu fui essa pessoa.
E eu tive que aprender com os meus próprios erros até que ponto é que eu devo ou não deixar de ser livre, deixar de fazer aquilo que é bom para mim, deixar de querer fazer aquilo, deixar de fazer aquilo que eu quero por causa dos outros, por causa daquilo que os outros pensam, por causa daquilo que por causa da forma como os outros vivem a vida, ou por causa daquilo que os outros esperam ou deixam de esperar da minha pessoa. E isto vale para qualquer situação, seja para filhos com pais, seja para irmãos, para outros irmãos, seja entre amigos e seja em relações amorosas. Eu vejo isto muito a acontecer, crianças, adolescentes, às vezes até adultos que não sabem pôr um limite para os pais. Vejo isto a acontecer em relações entre homem e mulher, mas principalmente do lado das mulheres, em que as mulheres se submetem aos homens de uma forma absurda, e vejo isto muito em amizades também. Quantas e quantas vezes é que, se for preciso, eu não, quanto a ti não sei, eu sei que já o fiz anteriormente, mas quantas vezes é que, se for preciso, tipo, tu já não te calaste porque pensavas que se calhar se dissesses que não em determinada situação, a pessoa ia ficar de uma forma, sim. A pessoa ia ficar um bocadinho melindrada, ia ficar um ambiente tenso, tu ias-te começar a sentir mal. Ou as coisas podem ser viradas para ti. Tipo, todo um leque de situações que podem acontecer só porque tu dizes a palavra não. Quando a palavra não, as pessoas têm bem medo de dizer não. E quando a realidade dessa situação é se tu estás à espera disso dessa pessoa, provavelmente não é uma amizade, não é uma relação amorosa, familiar, qualquer tipo de relação que seja, não é uma relação saudável. Sim. Porque se tens esse claro. medo, quer dizer que houve previamente situações em que te meteram este medo. Sim. Com aquela pessoa em específico. Até pode ser um trauma, mas a partir do momento que acontece uma ou duas vezes com uma pessoa, então se calhar tu devias ponderar, calma. O problema não estou a ser eu por agir desta forma. Às vezes pode ser, às vezes a pessoa pode ser demasiado frontal, ou não ter cuidado com as palavras que usa. A sensibilidade que às vezes falta. Sim, claro que sim. Mas estamos a falar num caso, tipo, o mais geral que costuma de acontecer, que é a realidade é que a outra pessoa é demasiado sensível, entre aspas, a estes assuntos e que não gosta, tipo, ou seja, quer as opiniões, mas não quer a opinião sincera. Quer saber, quer estar a falar contigo, mas não quer que tu lhe respondas de volta. Quer que tu digas certas coisas, ou melhor, diz-te certas coisas, mas não está à espera que tu lhe digas também de volta as mesmas coisas, noutra circunstância qualquer. Obviamente com isto estou a dizer, isto só com situações em específico é que se calhar conseguíamos aprofundar um bocadinho mais, mas a maioria das vezes é só uma relação não saudável. Sim, e depois lá está, isto vai tudo também depender dos traços de personalidade de cada um, porque às vezes são só pessoas que não sabem ouvir opiniões sinceras ou que acham que a opinião delas vale mais que a opinião alheia. Outras vezes são pessoas que simplesmente são demasiado sensíveis e a palavra não é assustadora. E outras pessoas às vezes simplesmente são más e são manipuladoras, porque lá está, vai tudo depois depender da situação em que te encontras. E tu vais ser sempre essa pessoa a passar pelas mesmas situações enquanto não aprenderes a encontrar limites para o teu próprio bem. Tu vais ser sempre essa pessoa, vais sempre ser passar pelo mesmo, porque nós todos já passámos por uma situação parecida e as coisas vão sempre voltar a acontecer. Tu vais sempre estar rodeada de pessoas com o mesmo traço de personalidade, por assim dizer, quando na verdade és tu que não te estás a conseguir impor. Mas há toda uma razão de ser, tem toda uma razão de ser, que é, desde muito cedo, lá está, desde que somos crianças, nós não conseguimos ouvir, nós humanos, não conseguimos ouvir a palavra não. E reagir normal. E reagir de forma normal, como, pronto, dentro
do possível, como reagimos à palavra sim. Entendes? O não é sempre muito mais pesado, mas o não é muito mais pesado porquê? Porque os nossos pais, os nossos avós, o que for, não conseguiram transmitir a palavra não sem esse peso tão forte. Não existe calma, agora não, porque vamos fazer isto. Não existe uma explicação para o não, é só não. Sim. Mas porquê? Porque não. Porque eu digo que não. E isto não é uma justificação. E as crianças são inteligentes o suficiente para compreender razões e para compreender justificações. As pessoas é que ficam, tu não tens credos? Como assim não tens credos? Eu sempre odiei esta frase. Eu já vi várias pessoas que são novas mães a dizer isto aos miúdos e eu fico do género, como assim? Sabem que existe uma coisa chamada tipo a lista dos direitos das crianças, certo? Eles têm credos. Sim, e atenção, com isto eu não estou a dizer que sou apologista da educação positiva em que as crianças devem estar a bater nos pais e os pais não devem pôr isso é toda uma situação. ali um limite. Lá está. Imagina, eu acho que as pessoas levaram... as pessoas têm muita mania de gozar com a educação positiva e levaram para um extremo. Porque imagina, a realidade da educação positiva não é as crianças baterem nos pais, não é? A realidade da educação positiva, e eu sigo várias mães que o fazem e sou a favor por causa disso, porque é a mesma coisa que o feminismo. As pessoas têm tendência de dizer, eu deixei de ser feminista. Não, tu não deixaste de ser feminista, tu continuas a querer a igualdade para ambos os géneros. Tu não és efemista e existe uma diferença dos dois. Tu não queres uma educação, tu não podes dizer que não queres uma educação positiva. Tu podes dizer que não queres uma educação positiva extrema. Sim. Entendes? Acho que temos de saber, desculpem, temos de saber aqui um bocadinho a diferença dos extremos, entendes? Acho que a educação positiva não é uma coisa negativa, se não for extrema. Sim, é isso. Lá está, as pessoas levam tudo muito, muito ao extremo, não arranjam nunca ali um meio termo, ou as coisas são sempre muito péssimas, ou as coisas têm que ser logo muito boas, e acho que há pais que simplesmente não souberam, efetivamente, pôr a educação positiva em prática. Mas lá está, não me venham dizer que as crianças não têm quereres, que as crianças não têm vontades, que as crianças não têm direitos, porque as crianças são pessoas como os pais, são pessoas como os avós, são pessoas como toda a gente e elas têm quereres. E o pior é que elas, obviamente, ainda não têm a capacidade de raciocínio para perceber porque é que não podem fazer determinada coisa, porque é que aquilo é errado ou porque é que aquilo é certo. E é obrigação dos pais ensinar-lhes isso e transmitir-lhes isso da forma mais possível, da forma mais positiva possível. Peço imensa desculpa que eu estou-me a trocar um bocadinho das palavras. Da forma mais positiva possível. Porque ao fim e ao cabo as crianças estão aqui porquê? Não foi porque quiseram. Exato, elas não tiveram a dizer. As crianças estão aqui porque os pais quiseram. Até há muitas que querem ficar mais tempo na barriga. Exato, ou fizeram para que eles estivessem aqui. Então, sejamos pais decentes e vamos tentar ensinar o básico de noção de vida e de decência aos nossos filhos. Tipo, acho que é um mínimo. E noção verbal. Sim. Lá está, tipo, acabas por tocar também sempre um bocadinho nisso. Tipo, o facto das pessoas não terem noção da realidade de cada palavra e de serem tão extremos com as palavras, ajuda zero. Sim, porque lá está, vai de encontrar aquilo que eu disse. A palavra não sempre teve um peso enorme e nós, como humanos, crescemos a ouvir a palavra não com um peso enorme, como se fosse algo super negativo. E não precisa de ser. O não às vezes é necessário, muitas vezes é necessário. Em comparação, há situações que o não tem sempre um peso mais negativo do que o sim. Mas o não é necessário. Exato, em muitas se for situações. O que faz sentido, é o que faz E sentido. as pessoas precisam de crescer a saber que o não
não é nada de mal, não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças e que E não é uma cruz em cima da tua ideia, é só tipo, talvez apenas seja um agora não, ou neste minuto não faz sentido, ou dessa forma que estás a explicar se calhar não faz sentido, mas a ideia em geral faz. E as pessoas têm bué aquela cena, não, pronto, pronto, só falta dizer que eu sou horrível. sim, Sabes? É tipo, sim, vão logo para a defensiva e para o extremo da situação, entende? sim. E tipo, lá está, é do género. Estamos a tentar ser todos adultos e depois do nada já são crianças. Sim, São porque tipo crianças que estão a porque depois responder. também acho que tem um bocado a ver com a forma como tu recebes a. Lá está, tem tudo a ver, sim, a forma como tu dizes o não, porque as pessoas têm medo de dizer não, porque parece que o não é uma cena monstruosa, mas depois também tem a ver com o outro lado, a forma como recebes, porque parece que há aí algum desejo da tua parte que não está a ser. Tendo em conta. Sim, vamos dizer isso. Por exemplo, eu própria também não gosto quando digo ao meu namorado: olha, queres sair comigo hoje ou queres ver uma série? E ele: não, tenho outra coisa para fazer, porque ele tem a vida dele, óbvio. Ou do género, aí por acaso estou cansado, não apetece muito. E tu ficas tipo. Atenção, eu Também ficas do género. ele já não me ama mais, ele odeia-me. Eu fico assim. Eu não, eu só fico do género. Ok, ele tem razão, mas eu fico do género. Olá. Não, eu fico muito dividida. Inicialmente eu sou bem, pronto. Ele odeia-me. Exagero. Não sejam, desta vez não sejam como a mim. Eu pergunto-te logo: porquê é que não me amas? Porquê é que me odeias? Tipo, pergunto-me logo. Mas eu também já levo isto um bocado como uma brincadeira. E depois, logo de seguida, fico: na boa, tipo, tens a tua vida, it's fine. Porque eu própria digo que não é de vezes. Atenção, Exato, o não, lá está, tem tudo a ver com os limites de cada um. E nós temos que saber impor os nossos limites. Isto tudo para dizer o quê? Não concordo que as pessoas devam ceder a sua liberdade para agradar terceiros. Sejam esses terceiros família, amigos, parceiros, colegas de trabalho, o que for. E acho que é importante nós, enquanto humanos, sabermos relativizar o não, sabermos que o não é necessário, que não precisa ter um peso tão negativo, seja na forma como comunicamos, seja na forma como recebemos, e acho que é importante para futuros pais ou para pais, para pessoas que já sejam pais e etc, meterem isto em prática, porque as vossas crianças não vão saber, por elas próprias, sozinhas, porque é que não podem fazer A, B, C ou D, ou porque é que aquilo é errado e porque é que aquilo é certo. E muitas vezes é preciso explicar várias vezes, porque eles vão testar. Será que ele só me disse isso ou será que está só a dar uma desculpa? Sim. Então, tipo, às vezes é mesmo melhor só ser sincero, olha, não podes tocar no fogão porque isso é quente e podes-te magoar. Não podes tocar no fogão porque isso é quente e podes magoar. Não podes tocar no fogão. Repete as vezes que for preciso e sim, é chato e sim, massa. Mas nunca ninguém disse que era fácil ter crianças. Antes, pelo contrário, dizem, é que é assim, nós não estamos só a ter prazer e a virem consequências do nosso prazer em formato de mini pessoas. Nós estamos a criar humanos que vão ser um dia adultos, que vão estar neste mundo. Portanto, quer dizer, eu acho que temos que ter um bocadinho de tino e saber mais ou menos o que é que andamos aqui a fazer, não é verdade? Eu acho que se não estiverem prontos para isso, está tudo ok. Pronto. Sim, eu acho que há pessoas que têm 7 pessoas pequeninas, portanto, se houver 1 ou 2 ou 3 ou 4 que não queiram ter, não é por aí que a humanidade vai acabar. Tipo, está tudo ok não quereres ter filhos. Há pessoas como vocês que querem só ter um parceiro amoroso ao lado para passarem a vida e aproveitarem o máximo da vida e está tudo ok com isso. Porque há outras pessoas que têm essa vontade de ter alguém para cuidar e para trazerem a este mundo. Então deixem elas fazer essa parte, porque provavelmente é muito melhor uma pessoa que tenha vontade do que uma pessoa que não tenha vontade. Eu acho que prefiro, e atenção, minha opinião vale o que vale, eu acho que prefiro que as pessoas não tenham filhos se acharem que não têm capacidades
para ter os filhos, independentemente se for capacidades financeiras, se capacidades de educação, o que for. Atenção, Agora, com isto nós estamos a dizer que é suposto tu teres 100% de certeza que vais ser uma boa mãe ou um bom pai. Toda a gente sabe que é um dado adquirido que tu nunca vais te sentir pronta para ser mãe. Tu vais estar a pensar a ter filhos e vais ter 1001 dúvidas, mas agora têm que saber dividir. Se esta dúvida é uma dúvida de eu não acho que mentalmente esteja lá para conseguir lidar com as emoções de outra pessoa que nem sequer sabe o que é que são emoções e que está a aprender isto tudo pela primeira vez, ou eu tenho medo de errar e não quero fazer errado. Se tu tiveres a segunda opção, provavelmente tu estás mais do que pronta para ser mãe, porque eu acho que ser mãe ou ser pai é estar ok, ou gradualmente vires a estar ok, com o facto de tu vais errar, tu vais fazer erros. O que interessa é tu, lá está, teres estes momentos de introspectiva e poderes dar um passinho atrás, respirares e dizer ok, vamos fazer diferente, porque isto não está a resultar. Sim. Porque claramente, agora que olho de outra perspectiva, isto não é o melhor. sim, mas lá está, nós como humanos nós não vamos saber tudo e nós vamos sempre errar, sempre. É por isso que estas Nós conversas com são isto- importantes. Nós com isto não estamos a querer dar-vos um livro de parentalidade perfeita, porque nós Até sabemos... porque nós nem sequer somos mães, Sim, nem eu tenho pais, coelhos, ratazanas e um gato. São os meus filhos. Tenho ok? 2 cães, já que estamos aqui. E tenho o Boogie. Portanto, quer dizer, eu sei o quê de filhos? Não sei nada. Isto sou eu aqui a dar a minha opinião com base naquilo que eu fui vendo da sociedade e pronto, e aquilo que eu fui construindo na minha cabeça. Mas eu própria... E das crianças com quem nos damos, ou com Sim. quem temos, ou com quem já tivemos, crianças que já tivemos de cuidar na nossa vida, parentes e etc. Durante, eu falo por mim, já tive que estar Eu com a fui minha professora sobrinha. do Pronto, primeiro ano. Eu já tive que estar Quer dizer, com a minha sobrinha algumas noites seguidas, pronto. Portanto, um bocadinho, eu acho que essas pequenas experiências também nos ajudaram a chegar a estas conclusões do género. Não é como se nós estivéssemos só a idealizar porque é tudo muito bonito e tal. Eu acho que nós já temos vivências mínimas para ter noção que sim, ok, realmente vai ser chato e eles vão gritar muito às vezes, mas também é muito relativo, dependente da personalidade, não é? Mas podem vir a gritar muito e quererem muita atenção e etc. Mas, honestly, tipo, quem é que não quer? mas Tipo, quem é que não quer atenção de uma pessoa que gostas mal e que seria... tu de alguma forma vês como alguém tipo, que é muito boa na tua vida ou que é alguém grande na tua vida, entende? Mal seria nós não darmos atenção aos nossos próprios filhos. Mal seria eles não pedirem-nos atenção. Alguma Exato, coisa de era errado bué- se estava a passar. Exato, eu Quer acho dizer, muito preocupante. Vamos lá ver. Vocês não querem atenção dos vossos namorados e das vossas namoradas e dos vossos amigos? Claro que sim. Portanto, mais tarde, se decidirem ter filhos, claro que o vosso filho também o vai querer. É só... É natural. É um dado adquirido. Exato. Agora, há que saber, na minha opinião, transmitir que a palavra não é um bicho de 7 cabeças e que está tudo ok. Porque se as crianças aprenderem isso logo desde muito cedo, vão levar essa aprendizagem para a vida, porque é quando nós somos crianças que aprendemos muito mais, nós retemos muito mais, o nosso cérebro é elástico, obviamente nós vamos sempre adquirir A maioria da informação. factos e aprendizagens ao longo do tempo, exato, mas é quando nós somos crianças que conseguimos absorver muito mais informação e atenção, é logo desde muito cedo, desde que nós nascemos, que a nossa personalidade é moldada. Há uma coisa que se chama psicologia do desenvolvimento e fala muito sobre isso. Portanto, se nós criarmos crianças que saibam que a palavra não tem um peso assim tão negativo como acham que tem, vão se tornar adultos que vão ter muito mais percepção dos seus limites e vão conseguir ter um bocadinho mais amor próprio e respeito por eles mesmos e não vão deixar de ser livres por causa dos outros e por causa da sociedade. Vou acabar por adquirir essa tal liberdade que estávamos a falar ao início. Totalmente, sim.
Sim. Yeah. E acho que isto é um tema que dá que falar. Sim, ou seja, eu acho que acabamos por tocar aqui um bocadinho no base do base e de resto acho que o resto da conversa é mais do vosso lado, tipo, ou seja, é mais uma conversa que podem ter depois com outras pessoas e chegar depois às vossas próprias restantes mini conclusões. Mas a base é isso, pá, se calhar começar com a palavra não e depois é continuar e sobretudo darem mesmo muita importância aos primeiros passos na vida de um novo ser, não é? Sim. Humano. E por favor, independentemente de quem sejam, não deixem de viver a vossa vida por causa de ninguém. Não se calem por causa dos outros. Não façam as coisas conforme as expectativas de terceiros, porque são vocês que pagam as vossas contas, são vocês que vestem a vossa roupa, que se levantam todos os dias e vão trabalhar, vão estudar, vão fazer o que têm a fazer. São vocês que estão na vossa cabeça o dia todo e são vocês que vão estar ao final do dia a lidar com as vossas dores e com as vossas frustrações. E são vocês que, sozinhos, têm de saber sair da situação. Claro que convém sempre estarem rodeados de pessoas e de uma rede de apoio saudável, mas vai ter que sempre partir de vocês. Portanto, se são vocês sozinhos, são vocês também que têm que cuidar de vocês e começa por definir limites. Não deixarem que os outros tenham... Definam esses limites por eles próprios. E que vivam a vossa vida por vocês. Isso é um erro. Todos nós porque já tal como a passámos por palavra isso. diz, é vossa. Não é mais ninguém. Todos nós já passámos por isso, todos nós já fomos essa pessoa, mas tem que chegar um momento em que temos que aprender a ser melhor connosco próprios. It's ok, vocês vão ter dias mais sozinhos, se não tiverem essa rede. It's ok, tipo, como eu estava a dizer, dias são dias, épocas são épocas, como a Taylor Swift diz, eras são eras, e esta pode ser um bocadinho mais down, mas com certeza que vai ser uma época que vai fazer com que todas as outras para a frente sejam muito melhores. Portanto, vale a pena este pequeno momento, chamem um momento de introspectiva, tipo, que eu vou utilizar esta palavra 1001 vezes neste podcast. Eu acho que é a introspeção que se diz, amor. Acho que as duas coisas. Pronto, eu não sei. A gente depois verifica e mete aqui. Primeira. Mas chamem um momento em que vocês estão com vocês mesmos e a sentirem-se confortáveis com vocês mesmos e se for necessário fazerem-no sozinhos durante um bocadinho, façam. Porque vale a pena, no final. Pelo menos para encontrarem pessoas decentes. Pronto. E se precisarem de alguma coisa? Sim, o que nós pudermos fazer, pá, obviamente, mais uma vez, disclaimer, nós não somos psicólogas, não somos ninguém Terapeutas, relacionada com diretamente mental health, mas somos pessoas que estamos aqui para ouvir e se houver alguém que queira partilhar alguma história ou que precise simplesmente desabafar também pode perfeitamente mandar mensagem para nós. É por aí. Sobretudo no nosso Instagram, que é onde efetivamente estamos mais atentas. E pronto, acho que Vocês já viram que a Akas é uma pessoa muito poliglota? só. Era uma brincadeira. Porquê? Porque metes bem o inglês no teu vocabulário. Ok, desculpa. Sabes que a minha mente está a tentar, às vezes, funcionar. E não dá. Ok. Podem ver o vapor a sair. Sim, hoje estamos Hoje está assim. É verdade. Mas pronto, acho que correu muito bem. É isso, pessoal. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e já sabem, podem sempre deixar sugestões, opiniões, feedback. Ou continuarem a conversa nos Sim. comentários. Nos comentários, por mensagem privada e eventualmente também nas nossas caixinhas de perguntas que vamos deixando. Obrigada. Beijinhos e até à próxima. Beijinhos, tchau! Tchau. Podes. Enfim, temos que ter uma foto aqui. Espera, não. Onde é que está o meu telemóvel? Eu estou a gravar aqui. Faz uma vez.
Ai, estou bem cansada. Vamos para o nosso coffee break? Ok, mas queres tequila ou vodka? Chamou-me na alma. Assim. Parecia. Vai, experimenta outra vez.